Senador petista acaba de revelar em tribuna o que realmente eles querem, o que está por trás desse suposto golpe. Não sei se ele esqueceu que estava sendo gravado ou se empolgou mesmo e em determinado momento acabou perdendo a linha e falando o que não devia. Como dizem, peixe morre pela boca, e aqui ele revelou o verdadeiro golpe. Qual é o plano sujo da esquerda para com o povo brasileiro? Com profunda preocupação diante dos recentes acontecimentos políticos em nosso país, que colocam em xeque os pilares da nossa jovem democracia. Temos assistido e estarrecido a um verdadeiro desfile de atos inaceitáveis que escancaram o quanto ainda precisamos avançar na consolidação de uma cultura de respeito às instituições e ao Estado democrático de direito, a defesa da democracia. Homens-bomba ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Planos de golpe de Estado que beiram algo inacreditável, conspirações contra o poder constituído. Planejamento de assassinato de autoridades públicas e lembrando a barbárie que aconteceu nesse país ainda em 2023. Com a invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto, o plano que foi articulado, conforme divulgado pela Polícia Federal, era matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso significa também confrontar a democracia, significa matar a democracia, atingindo assim milhões de brasileiros. Esses atos não são apenas atentados contra as instituições, prédios ou indivíduos. São atentados contra a própria essência, o coração da democracia. Eles revelam uma perigosa intolerância à pluralidade, um desejo de imposição de ideias pela força, incompatível com o que o Brasil representa enquanto nação livre e soberana. Senhor presidente, de fato, não é compatível com bombas, com conspirações ou qualquer ato de vandalismo. Por isso, é imprescindível que expressemos com toda a veemência o nosso mais absoluto repúdio a toda e qualquer ação que venha na linha de diminuir a importância, a grandeza da nossa jovem democracia. Que todos os envolvidos sejam responsabilizados pelos seus atos. A impunidade não pode encontrar espaço numa nação livre e democrática. A justiça deve prevalecer para garantir que jamais se repitam momentos como esse, que nossas instituições se mantenham firmes, servindo como trincheira da democracia. A defesa da democracia exige coragem, vigilância e união. E sejamos à altura do desafio para enfrentarmos aqueles que, na sua ótica, pensam diferente, as desigualdades. A esse sistema. Mas não é só isso não. Após essa revelação bombástica, revoltado com tudo que disse o senador petista, o senador Eduardo Girão resolveu quebrar o silêncio e revelar toda a verdade, mandando a real para a esquerda e fazendo uma alerta ao povo brasileiro. É muito grave isso que disse o senador Eduardo Girão. Carcomido que existe hoje no Brasil, uma falsa democracia, a democracia relativa, que o Lula acredita que nós temos, e ela é muito relativa mesmo. É muito estranho, querem tapar o sol com a peneira, mas a verdade sempre triunfa. A justiça vai vencer nessa nação. O Brasil, senhor presidente, está deixando de ser um Estado de direito para cada vez mais se tornar um Estado policialesco, típico das piores ditaduras do mundo. Essa profunda inversão de valores vem desde 2019, quando teve início o famigerado interminável inquérito das fake news, onde o ministro Alexandre de Moraes assumiu um poder até hoje inédito na jurisprudência brasileira. É por isso que aqui o que está reinando é a juristocracia. A lei é o Alexandre de Moraes. Está todo mundo vendo isso. E o Senado, essa casa revisora da República, que poderia fazer alguma coisa, se acovarda. Assiste de camarote, como se nada tivesse acontecendo, como se a lei
do Brasil fosse respeitada. Uma lei trabalhada, construída pelos constituintes, com muito esforço, à custa de muito sofrimento de brasileiros, de muito aprendizado, inclusive de ditadura. E agora aquela turma que falava da ditadura militar, simplesmente faz silêncio ensurdecedor e vergonhoso de uma ditadura do judiciário implantada no Brasil. Esse é o golpe. Esse é o verdadeiro golpe concreto que a gente está vendo acontecer no Brasil desde 2019, porque, mesmo se autodeclarando vítima, o ministro Alexandre de Moraes denuncia, investiga, julga e condena sem direito a nenhum recurso os brasileiros. O último episódio em que a Polícia Federal pede o indiciamento de 37 brasileiros que poderiam estar envolvidos numa tentativa de elaboração de um plano estapafúrdio, que até táxi faltou para ser concluído. Olha que loucura, deixando claro que nós temos que repudiar qualquer ato de violência, qualquer, mas não se sustenta. Um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vai ter seu inquérito, adivinha por quem? Conduzido pelo próprio ministro Moraes. Ele que seria vítima nessa narrativa. Mas vem cá, depois dele ter citado seu nome por 44 vezes no texto que fundamentou as ações da Polícia Federal, é isso mesmo? Ou seja, são razões explícitas, repito, explícitas, para que fosse afastado do caso, como suspeito. O ministro ele não era para estar, era a última pessoa que era para estar vendo esse caso, num país sério, num país que respeita as leis do próprio país, da Constituição. Qualquer um dos 11 ministros do Supremo, os outros 10, poderia conduzir esse inquérito, menos ele. Mas aí o corporativismo chegou junto. Ali é tudo corporativismo. Você não vê voz dissoante, você não vê. Isso é que deixa o brasileiro indignado. Você vê um Gilmar Mendes chegando e defendendo que tem que ficar na mão do ministro Alexandre de Moraes. Um negócio que não tem cabimento jurídico algum, porque ele se diz vítima e reconhece claramente em entrevista, dando entrevista, sem ser nos autos, falando sem ser nos autos. Está tudo errado no Brasil, gente. Acorda, Brasil. Cadê os cidadãos de bem desse país para escrever artigo, para se manifestar pacificamente nas ruas, para falar com as pessoas, exercer uma influência? Estão destruindo o Brasil, estão destruindo a nossa nação. Insegurança jurídica foi embora daqui a muito tempo. Isso vai emprego. Quem é que vai investir num país que tem uma pessoa que manda e desmanda com a caneta e ninguém faz nada? Aquele cidadão que no início se imaginou que era um suicídio, eu quero ver o relatório da Polícia Federal, porque quem entende um pouco de segurança, olhando as imagens divulgadas, vê que teve, muito provavelmente ali, um tiro. O senhor Francisco Vanderlei Luiz, uma pessoa que claramente você vê que tinha problemas mentais. Aí já no dia seguinte daquele triste episódio, o ministro publicamente manifestou sua opinião, afirmando que esse não era um caso isolado, mas vinculado aos atos do dia 8 de janeiro. Ele já faz o pré-julgamento, já julga com o pacote todo, de acordo com a sustentação de uma narrativa que não para em pé.
jogando luz para a gente buscar a verdade. Quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser rigorosamente punido, mas dentro da lei. Ou seja, ele faz um pré-julgamento público do acontecimento, ferindo frontalmente as bases do ordenamento jurídico brasileiro, em que um juiz deve ser absolutamente imparcial e só pode se manifestar nos autos. Mas mesmo assim, o presidente Luiz Roberto Barroso, sempre ele, novamente o indicou para conduzir mais esse inquérito. Eles estão fechadinhos ali. E os outros 9 ministros? Será que nenhum deles teria a devida competência? Na relação dos 37 indiciados, alguns casos chamaram muita atenção. Atenção, Brasil. O primeiro deles é o do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, 43 anos de idade, servidor da Diocese de Osasco, em São Paulo. Tem doutorado em teologia moral e durante a campanha presidencial em 2022, ao final do primeiro turno, ele postou em sua rede social uma foto com o altar da igreja revestido com a bandeira do Brasil, escrevendo na legenda o seguinte, abro aspas, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor e assim resistiremos. Fecha aspas. Um padre. Olha como é emblemático os símbolos disso tudo. O segundo caso é do empresário Carlos César Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, que atuou na fiscalização das eleições de 2022. É autor de um relatório onde questiona a segurança das urnas. Está proibido questionar coisa nesse país? Está proibido? O terceiro é do empresário e consultor político Fernando Serimedo, da Argentina. Está proibido questionar? No mundo todo se questiona. Estados Unidos foi questionado pela direita, pela esquerda, durante tanto tempo. Agora está proibido? É um túmulo? Que democracia é essa que você não pode questionar? O quarto caso é de um jornalista. Olha outro símbolo, olha outro fato emblemático. Jornalista exilado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que recentemente teve uma participação muito importante numa audiência pública no Congresso norte-americano com deputados. Eu estive lá, nessa audiência. Deputados de um lado e de outro. Dentre as inúmeras denúncias de violação à liberdade de expressão no Brasil, Figueiredo é um dos principais alvos da perseguição política feito por Alexandre de Moraes no inquérito da fake news. Virou política, tudo é política, é um tribunal político. Claro, o presidente vai, nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané. Quem é que diz isso? É político. Pode ser um político frustrado, mas está fazendo no lugar errado a política dele. Tira a toga, vem para a eleição. Isso é legítimo, isso é respeitar o seu país, o seu povo. As leis. Para tentar entender o que está acontecendo no Brasil, imaginemos a seguinte situação, presidente. Um cidadão vai até um mercado e pede 1 quilo de arroz. Ao receber o produto, desconfia do peso e pede nova verificação. Mas o dono do mercado decide chamar a polícia, alegando que o cidadão cometeu grave crime de fazer um questionamento. Não pode mais questionar no Brasil? É essa a lógica de uma democracia? Ou é a lógica de uma ditadura que censura as pessoas, que vai atrás, que persegue até deputado federal e senador, porque tem um aqui que está sem rede social, está com uma multa de 50 milhões, está sem salário, está sem passaporte. Isso é uma vergonha para o Brasil. A gente fala isso em outros países. Os parlamentares não acreditam no que está acontecendo aqui no Brasil. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A verdade vai vir. E esses que estão calados, diante de todos esses abusos, os seus filhos, seus netos, a história vai mostrar
a violação de direitos humanos que está acontecendo aqui no nosso país, que tem até direito a um brasileiro morto sob a tutela do Estado. Clériston Pereira da Silva, no dia da consciência negra, dia 20, foi o dia de 1 ano da morte dele. Isso é coincidência? Está tudo conectado no universo. Senhor presidente, para encerrar, nós estamos vivendo uma implantação gradual da ditadura da toga, do judiciário. A pior de todas na visão do patrono dessa casa, Rui Barbosa. No próximo dia 27, está previsto, agora, quarta-feira, a cereja do bolo para essa turma do sistema. Essa turma que quer te calar, brasileiro. É isso que eles sempre sonharam, obsessão, para não serem criticados, para fazerem o que querem. A democratização que houve nas redes sociais, eles querem tomar e deixar em poucos veículos que fazem esse jogo de cena, que não para em pé, que eles protagonizam com teses absurdas. Sim, o STF vai julgar a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sabem quando? Em 2014, agora! Eles tiram da gaveta essa carta na manga para calar você, brasileiro, para lhe controlar. O que não pode é o STF avançar interferindo mais uma vez no poder legislativo, pois a ampla maioria dos parlamentares desta nação, recentemente na Câmara dos Deputados, rechaçou a aprovação da urgência para o PL 2630, o PL da censura. Mas o sistema não desistiu. Prova disso foi a declaração da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Abro aspas. A esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Você quer o que mais? E falando em senador, o senador Flávio Bolsonaro acabou de revelar algo gravíssimo sobre o ministro Alexandre de Moraes, que vocês vão saber agora. Segundo o senador Flávio Bolsonaro, Moraes se beneficiaria de anistia porque cometeu crimes. Vamos entender o que ele quis dizer com isso? O senador Flávio Bolsonaro do PL voltou a defender nesta terça-feira, hoje, dia 26, a anistia para os presos do 8 de janeiro e disse que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, também seria beneficiado pelo mecanismo, porque teria, segundo o congressista, descumprido leis. Aspas, o único caminho para ter alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia, que tem que ser ampla, geral e restrita, que inclua inclusive o ministro Alexandre de Moraes, porque já deu vários exemplos de descumprir a lei de impeachment. Fecham aspas, disse o senador durante seu discurso no Senado. O senador afirmou também ser inquestionável que Moraes violou regras que proíbe proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. E aí, gente, como vocês podem ver, está sendo tudo escancarado. Os senadores, até mesmo os do PT, não estão se controlando e soltando o que realmente eles querem. A gente sabe o que eles querem, é acabar de vez com Bolsonaro, com medo das eleições de 2026. Mas o principal, calar a direita do Brasil, e o alvo é eu e você. Aqueles que entendem de política, que querem saber o que está acontecendo no nosso Brasil, que hoje sabe o que é a esquerda para o Brasil, sabe quem são os ministros do STF, entende que eles são guardiões da Constituição, eles não têm que estar legislando porque eles não foram eleitos por nenhum de nós, o povo brasileiro. E é isso que eles querem apagar, porque regulamentando as redes sociais, a gente vai saber só o que a mídia tradicional traz. E a gente já sabe o que eles trazem, né? O Estado Democrático de Direito, eles arrotam democracia, mas na verdade eles querem censura. Bom, esse foi o vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho, deixando esta alerta tão importante que fez o senador Eduardo Girão. Só não esquece de compartilhar esse vídeo e também quero fazer um convite muito especial a cada um de vocês que estão aí do outro lado e ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Se você é de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Você vai ser sempre muito bem-vindo.
Desejo a vocês um ótimo dia. Muito obrigada a todos. Até nosso próximo React.